Vou contar uma história para vocês. Venham, crianças. Hugo! Hugo! Olá, pessoal do YouTube. Aqui é seu amigo Albermar. A história de hoje foi de quando eu chamei o Hugo dentro do ônibus. Eu já, sendo jovenzinho, tinha um menino ali na região, o apelido dele era Nhonho. Vocês devem ter uma ideia do porquê o apelido dele era Nhonho. E às vezes a gente andava junto. Eu ia lá no bairro da Lapa para trocar cartuchos. Ou no Velho da Lapa, ou nas filiais. Porque na época não era só o velho que fazia isso. Ele foi difundindo esse tipo de comércio, então tinha vários no bairro da Lapa que trocavam cartuchos. E eu fui com o Nhonho lá num dos caras que trocavam cartuchos. E justamente tinha um cara que vendia esfirra. Do lado onde trocava cartucho, tinha um cara que vendia esfirra. A esfirra do cara era boa. Gostava, comia, sei lá, uma, duas, às vezes quando tava com fome, nunca tive problema com isso. E já era meio de tarde, umas 2h30, 3 horas. E o cara já tinha vendido quase tudo que ele tinha. Acho que o cara tinha vamos dizer aí, umas 10 esfirras ali. E eu tava lá trocando cartucho e o Nhonho tava lá de olho na esfirra. Ele chegou lá no cara lá. Ô, amigo, quanto você vende aí essas 10 esfirras aí? Faz um desconto aí pra acabar. O cara deu um desconto pra ele, sei lá, se custaria, vamos dizer, uns R$8, ele fez por 5, alguma coisa assim. E o Nhonho veio com aquelas 10 esfirras e... Falei, não, você come aí. Ah, come aí, oi Marco, come aí. Come 5 que eu como 5. E a esfirra era grande, tipo ele lá que ele já era butigão, pra ele 5 esfirras era bico, vamos dizer assim. Mas pra mim 5 esfirras era demais, porque não era uma esfirra pequenininha, E eu caí nessa, peguei e comi as esfirras. Já não sou um cara muito boca boa, e a gente tinha que voltar pra casa. E bairro da Lapa, bairro que tem terminal de trem, aquele negócio todo, os ônibus normalmente eles sempre estavam cheios. E eu entrei num ônibus bem cheio e eu comecei a sentir aquele revertério, tipo, a esfirra não tinha descido muito bem, ela estava tentando retornar. E eu ali segurando. Não, fica aí, desgraçado, fica aí, o ônibus lotado. E naquela época eu não tinha muito dinheiro, então se você descesse do ônibus, eu ia ter que continuar o caminho a pé. E eu até falei pro Nhonho, Nhonho, eu vou descer que eu não tô sentindo bem. E o Nhonho, Não, fica aí que vai dar sim. Não é nada. aquele abafamento do ônibus, sentindo a barriga. Meu Deus, porque na verdade eu queria descer do ônibus, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia que o Hugo ele queria vir. Então eu queria chamar o meu Hugo sossegado. Ali e tal, na calçada mesmo, não tem problema. Tá vindo a ambulância aí. Mas o Nhonho não deixou. E aquele abafamento, a situação só tava piorando. E chegando ali por perto, mais ou menos ali onde a gente ia descer, mas faltavam uns 3 pontos, 4 pontos, não tava aguentando. Pô, o pessoal também, você vê a pessoa tá passando mal, ninguém dá um lugar. Aquele ônibus lotado, a única coisa que eu tinha era a sacola. Então eu tirei os cartuchos da sacola e coloquei na sacola do Nhonho. E aí... Hugo!
sacola. E a minha boca ficou toda suja de Hugo. Aí eu peguei a sacola e joguei pela janela, mas mesmo assim, ninguém me deu lugar para sentar. O cobrador, vendo que eu estava numa situação aí complicada, ele tinha um lenço de pano, ele me deu. Ó, limpa o rosto aí. Peguei lá o lenço e limpei. Peguei o lenço assim e limpei tudo. Aquela nojeira. Vergonha pra mim, mas não tinha jeito. Tinha sido muita esfirra. Devia ter deixado o Ian comer aquelas 10 esfirras lá, o guloso, comer sozinho. E foi isso que aconteceu. Bom, pessoal, essa é a minha história. Você também já passou mal, já passou vergonha? Coloca aí nos comentários. Tô sem graça agora, mas fazer o quê? Tudo na vida é um aprendizado. Um abraço do Power Mafia. Fiquem todos com Deus.